Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, já nos desculpando antecipadamente por esse pequeno atraso. A gente sabe que evento nessa magnitude, desse tamanho, sempre tem algum imprevisto. E a gente começa já nos nossos desafios aqui, enquanto mulheres, enquanto mães, mas muito feliz, muito animada de estar com vocês aqui. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Ideas to Move é uma iniciativa da ClearSale, onde a gente traz alguns conteúdos para a gente poder olhar numa ótica um pouco diferente, né? Então são pautas que permeiam o nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano, mas com um olhar um pouco diferente. Então aqui é com bastante alegria, né, que eu apresento aqui o nosso primeiro painel. Estaremos presentes nos 3 dias de Febraban. Então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas. Eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Costa Curta. Eu atuo na ClearSale como gerente comercial, aqui representando um time de accounts executivos comerciais que estão circulando pelo evento, pela feira, que ficam focados em atendimento das grandes financeiras, dos grandes bancos. Sou a mãe do Theo, de 6 anos. Como toda brasileira, eu tenho uma mãe japonesa, um pai italiano, então já tem essa mistura toda. E agora eu passo a palavra para a Bárbara Campos, para que ela possa falar um pouquinho dela e se apresentar para vocês também. Olá pessoal, bom dia, sou Bárbara, mãe da Clara, da Maria e da Ana. Eu sou empreendedora na Muda Maternidade, uma empresa que faz produtos materno-infantis. São colares mordedores, como esse que eu estou usando aqui. São peças de silicone livre de BPA, que são próprias para o bebê morder enquanto a mãe segura, porque tudo que tem no nosso pescoço eles querem pegar e tudo mais. E aí essa peça, esse colar, eles podem colocar na boca. E eu comecei esse negócio a partir do momento que minha primeira filha nasceu, que eu senti a vontade de não ir mais para nenhum lugar e só ficar ali com ela no nosso ninho. E hoje estou aqui com a Paula para contar para vocês como que é empreender no Brasil. Gente, 3 corajosa, né? E eu aqui falando de um só que eu tenho que levar e buscar, e você com 3. Parabéns. Bom, eu sou a Janaína Antoniassi, eu sou superintendente executiva do Bradesco, já atuo nesse mercado de financiamento ao consumo há mais de 20 anos, sou mãe do Pipo, um menino de 7 anos, sou corredora entre, né, o trabalho, a maternidade, eu me aventuro fazendo corrida de rua, e também nos últimos anos eu pude evoluir e nessa parte de mentoria para mulheres, então eu apoio mulheres a buscarem, né, as suas melhores versões, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? E é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Muito bom, que honra poder representar, né, as mulheres aqui da ClearSale nesse painel. E o que a gente vai abordar aqui é o acesso ao crédito para mulheres empreendedoras, né? Porque a gente sabe que a jornada de empreender no Brasil é uma jornada fácil, né? De acordo com números do IBGE, do fechamento do último trimestre de 2022, mais de 34% dos empresários, dos empreendedores brasileiros já são mulheres, né? E esse número ele cresce, na última década ele cresce absurdamente. São 10 vezes mais o número de mulheres que empreendem, que se engajam e se lançam aí nesse processo. E aí eu gostaria de falar um pouquinho, vocês como representantes de banco e rede de mulheres, né? A gente vai explorar um pouquinho as dores reais e as ofertas disponíveis que estão colaborando com a liberdade financeira de muitas mulheres também. Vou começar fazendo uma pergunta aqui para a Bárbara. Vamos lá. Você acredita que a maternidade influencia na decisão na hora de empreender? No sentido de ser uma busca por autonomia, flexibilidade de horários e aumento de renda? Sim, inclusive foi por conta do nascimento das minhas filhas que eu comecei a empreender. Com o desejo de estar mais perto, levar e buscar na escola, não precisar dar satisfação para ninguém, não precisar explicar nada para ninguém. Foi justamente a maternidade que me fez querer empreender. É uma jornada, né? Porque de fato a gente fala também como mãe de um. É uma logística, mãe de 3, né? E há sempre muita essa ambiguidade, né? O querer estar presente e querer ser profissional e querer. Acho que é uma dualidade ali todo o tempo. Exatamente. Né? Eu nunca quis não trabalhar, nunca quis ficar só em casa, que não é só, né? Todo mundo, quem tem filho sabe que não é só. Ah, você só fica em casa. Não é só, nunca é só. Mas eu queria fazer alguma coisa também que fosse importante para alguém,
que representasse para alguém um apoio, um acolhimento. Tanto que a Muda Maternidade, além de tudo, eu não contei para vocês, eu sou doula, então eu acompanho mulheres durante o trabalho de parto. A Muda Maternidade nasceu justamente porque, por mais que vender um produto, mais que vender um colar, eu sou apoio. Existe um coletivo de mulheres junto comigo que apoiam mulheres no puerpério, naquele período mais delicado, mais sensível e inicial da maternidade. E fazer isso, trazendo uma renda para minha família, é muito legal. Foi a coisa assim mais legal que eu já fiz. E aí, dentro desse cenário, Janari, queria entender um pouquinho da importância desse crédito, né? Porque, de fato, a gente está falando aqui de uma mãe que decide seguir uma jornada de empreendedorismo para poder complementar a renda da casa. Em contrapartida, tem desafios financeiros, né? Então, eu queria, assim, diante da tua posição, do que vocês se propõem também, queria ouvir um pouquinho para você dessa importância. Qual seria a importância do crédito para essas mulheres empreendedoras na tua visão, né? O crédito, ele é o principal aliado dessa jornada, né? É claro que existem outros fatores, mas a gente vê isso cada vez mais e a gente entende que ele precisa ser um aliado e que isso passa por alguns estágios de conscientização da mulher, né? De qual é o potencial que esse negócio dela tem. E tem uma relação grande com o nível de formalização, que é o que a gente percebe, né? Você comentou sobre o crescimento das empreendedoras e do empreendedorismo feminino, e no Brasil ele é predominantemente feminino, mas a gente ainda percebe um percentual alto de operações que são informais, né? De que a gente começa numa de conciliar o lado da maternidade ou as tarefas ali de casa, de família, com você se sentir produtiva, e você acaba indo e acaba estabelecendo uma barreira até de crescimento do seu negócio, né? Então, acho que a Bárbara pode falar um pouquinho disso, mas a gente vê que o crédito ele é um aliado, mas precisa passar por essa etapa da conscientização, da formalização, que faz parte também de um processo educativo, de capacitação, né, desse público, que foi um público que sempre ficou à margem nas últimas décadas, né, de questões financeiras. Porque a mulher, se a gente for olhar as conquistas que vieram nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, a gente foi ter um direito de ter um CPF, de abrir uma conta, um cartão de crédito na década de 70. Né? Então, a formalidade e a falta de conhecimento de questões financeiras para fazer com que o negócio cresça passa por isso, né? Dessa exclusão. E o crédito, para que ele seja sustentável, ele precisa dessa etapa. Né? E vai muito além da concessão, que é você ter um dinheiro ali para você poder evoluir o seu negócio. Passa por você entender para quê, né? Qual é o potencial que o seu negócio vai ter com aquele desembolso, né? Se você vai conseguir manter o seu fluxo de caixa. Então, o que a gente tem aprendido muito é que os estágios do ciclo sustentável passam por um processo de educação, de conscientização, de resgate dessa autoestima financeira, né, pelo fato da gente ter ficado à margem, e a concessão e o pós, para garantir, né, que você vai ter uma vida perene, que o crédito vai fazer parte da sua vida para você prosperar. Se a gente for pensar numa realidade Brasil, já é muito isso, né? A gente tem pouca educação financeira de um modo geral. Então a gente percebe até por muitas empresas de investimento crescendo, que trazem um pouco essa inclusão, traz um pouco essa educação financeira crescendo. E nesse nicho tão específico que são mulheres, né? Hoje, se a gente for pensar na realidade das famílias brasileiras, muitas famílias, elas são sustentadas majoritariamente pelas mulheres mesmo, né? Então, muitas vezes acaba acontecendo uma alienação parental, essa família acaba crescendo de uma maneira possível, né? É o que a gente vê muito. Então, de fato, é uma pauta muito relevante quando a gente pensa nessa inclusão, né? É um trabalho muito, muito positivo. E dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, né? Mulheres Empreendedoras, que é um divisor de águas, acho que nessa jornada de vocês. É um piloto, mas tem sido uma jornada de aprendizado muito grande, que a gente tem podido entender essa dinâmica de como apoiar as mulheres. A gente tem uma parceria que é com o SEMEC, que é um braço da Associação Comercial de São Paulo, e eles procuraram por nós, buscando um parceiro para oferecer crédito e produtos financeiros.
E o ponto de partida dessa parceria foi a gente não oferecer algo que fosse de prateleira. A gente queria, de fato, oferecer algo que trouxesse valor para aquelas mulheres, que pudesse fazer com que elas entendessem qual é o papel do crédito na vida delas, né, para o negócio crescer. Então, a gente fez um trabalho de cocriação coletivo, juntamos as associadas, eles têm mais de 5.000 associadas, a gente pegou uma amostra e, com isso, entendemos ali quais eram as dores. Obviamente, um crédito justo, mas também rede de apoio, empatia, autoestima financeira. A gente escutou muito de mulheres que evoluíram na parte criativa, na parte produtiva dos negócios e delegaram a parte financeira para um homem da família. Né? Porque não se sentiram capazes, né? Não se sentiam capazes por conta dos vieses que a gente tem de uma sociedade estruturalmente que deixou essas mulheres à margem, e os negócios não progrediram por isso, né? Então passa também por uma questão de autoestima, né? Da gente entender que a gente pode também, que matemática não é coisa de menino, né? Que somos gestoras dos nossos negócios na parte produtiva, na parte criativa e na parte financeira. E aí, no que consiste o projeto em si? A gente começou com uma parte de capacitação dessas mulheres, para elas serem inseridas no ciclo do crédito, entendendo como elas podiam prosperar esse negócio, tendo como mentoras as nossas gerentes do banco, as especialistas em produtos financeiros. Então, a gente está treinando as mentoras e as mentoradas, né? Elas fazem duplas e, com isso, a gente consegue atender a parte da educação, a parte da empatia, que é você ter o acolhimento, e o terceiro passo é qual é a solução financeira adequada para aquela mulher. Então, vejam, não é o cerne, né? É depois de ter passado por uma jornada, e com isso a gente espera colher frutos, entender a performance dessa mulher em termos de inadimplência antes e depois, né? Quão sustentável ela vai estar nessa jornada, para que a gente possa escalar essa iniciativa. Ela começou pequenininha, a gente está aprendendo, mas a gente acredita muito, muito que esse é o caminho. Porque, de fato, assim, quando a gente pensa em crédito, né? Num país como o nosso, de novo, com diversos desafios. E nesse cenário ainda, onde muitas mulheres, muitas vezes elas não têm nenhuma presença digital, muitas vezes elas não estão inseridas no mercado financeiro mesmo, elas não têm uma formalização, não têm uma conta aberta num banco. Então, que para nós, dentro de uma realidade do que a gente tem, né? Hoje eu tenho visto aqui bastante mulheres que estão participando aqui conosco, todas elas já trabalham, todas elas engajadas. É uma realidade que muitas vezes a gente acaba não se conectando, a gente não passa por isso, né? Então, assim, é importante porque a gente tem esse olhar de fato para entender, poxa, esses pontos que a Janena traz acabam acontecendo de uma maneira muito real, né? Então, eu queria entender um pouquinho esse ponto da Bárbara nesse processo todo do empreender, porque é isso, assim, no negócio dela, a gente veio conversando um pouquinho, no negócio dela, por conta dessa, ela não teve esse suporte, esse apoio, né? E aí ela precisou, em algum momento, tocar mais de uma coisa, então ela divide os chapéus. Queria que ela falasse um pouquinho desse processo, desse desafio mesmo, que é do outro lado, né? E quando você começa a empreender, você precisa ter uma educação, um dinheiro, você precisa ter conhecimento daquilo que você está fazendo. E eu não tinha isso, não tenho isso. E chegou um momento da minha loja, que a loja é só minha, porque eu tinha uma sócia, era uma outra marca, que a loja é só minha, fez 1 ano agora. Eu voltei para o mercado de trabalho. A minha filha caçula agora tem 4 anos. E aí eu me senti segura de deixá-la e fui convidada a voltar. Eu sou da área de RH, então são várias coisas. Eu sou do RH, eu sou doula, eu empreendo, eu sou mãe. Sempre relacionada com pessoas ali, né? Exatamente, sempre relacionada com pessoas. E aí tem 6 meses que eu voltei para a área de RH justamente para isso, por conseguir atingir os objetivos que eu tenho para esse ano. Uma renda fixa e não fechar a loja, porque eu não vou fechar a loja, não é uma opção para mim fechar e desistir desse trabalho, porque, como eu disse, muito mais que vender um colar, que é importante para a renda da minha família, é o apoio para outras mulheres. Eu trabalho junto com outras doulas, fisioterapeutas, todo mundo que atende a saúde da mulher como um todo e da criança na primeira infância. Então, desistir não é uma opção. E eu voltei para o mercado de trabalho justamente porque eu não tive esse apoio, não tive o investimento e nem a educação financeira para conseguir fazer isso girar de uma forma saudável.
Então, assim, precisou voltar para a formalização no caso, teve a opção, então foi algo positivo, diferente de muitas realidades, para conseguir fazer esse contraponto, né? Aqui eu acabei nem perguntando, fiquei com uma dúvida, das mulheres que estão, quantas têm filhos aqui? É uma boa realidade. Em algum momento alguém pensou em empreender de alguma forma? Já, né? Sempre passa pelo nosso quando o Theo era muito pequeno, quando eu voltei de licença maternidade, eu tinha 5 meses quando eu voltei a trabalhar. Foi uma grande dúvida para mim, se eu voltaria ou não, porque de fato tem aquele desejo, eu quero estar mais próximo, o mercado corporativo de alguma forma nos consome bem. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o equilíbrio é possível desde que haja, né, essa composição. Então, acho que assim, esse debate é muito legal, porque a gente se identifica muito com essas questões, né? Pensei em empreender diversas vezes, mas de fato, precisaria ter todo um caminho de suporte, e hoje eu tenho clareza de que eu me realizo mesmo no mercado corporativo, de que é muito possível, que é muito legal a gente contribuir com a jornada de outras mulheres, com o desenvolvimento de outras mulheres, então que trabalham comigo no meu time. Então isso é muito legal ver esse crescimento. Mas essa pauta específica eu achei assim, muito importante a gente trazer, porque de fato assim, a gente está num evento como a Febraban, onde a gente se discute crédito como um todo, de diversos níveis, num ano muito difícil. Se a gente não olhar para fazer essa inclusão real das mulheres, né, a gente não consegue fazer com que toda a economia, o ciclo de economia, ela acaba acontecendo. Acho que é muito inclusivo tudo isso. É inclusivo, como você falou pelos números, a quantidade de mulheres empreendedoras, a representatividade que as mulheres vão ter no mercado de trabalho daqui a 2, 3 anos, a força de trabalho vai ser 65% feminina, então tem o propósito inclusivo da gente transformar vidas e tem um propósito também de fazer a economia girar, né? E quando você faz a economia girar, você traz prosperidade para a sociedade como um todo, né? Você traz alternativas. Tem uma informação interessante que eu acabei não comentando, estava vendo uma pesquisa recente do Sebrae que fala de mulheres quando querem buscar recursos para os seus negócios, dificilmente recorrem a uma instituição financeira, a um banco, porque não sentem acolhidas na instituição, né? E a gente precisa abrir as portas para essas mulheres e dizer para elas que lá elas conseguem ter algo para elas, né? Porque elas acabam recorrendo à família, amigo, ou até linhas de crédito, um cartão de crédito, por exemplo, que a gente sabe que não é adequado para isso, né? Então isso dificulta até o fluxo de caixa dela. Então, de fato, tem um propósito muito maior nisso, sabe? De transformar vidas, que a Bia falou, e de fazer girar. Exato, trazer essa inclusão real, né? Porque se a gente pensar numa instituição do tamanho do Bradesco ou de outros bancos que a gente vê, né? É muito distante esse linguajar, é muito distante. Então esse projeto que vocês fizeram, assim, de fato, eu olhei com todo cuidado, né? Com todo esse olhar mesmo, além de fornecer um dinheiro, como é que você consegue construir toda essa jornada, né? Como que você ampara essa mulher que muitas vezes está num momento tão sensível como a Bárbara falou, não é só vender um produto, mas se conectar de alguma forma, entendendo quais são as dores. E poder debater sobre esse assunto, sobre esse tema, nesse dia, assim, para mim é muito divisor de águas mesmo. De modo geral, eu acho que quando as mulheres se apoiam, né, e a gente faz com que essa roda gire de forma virtuosa, a sociedade como um todo colhe muitos frutos, né? Bom, aqui a gente segue, gente. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguém. De novo, como eu falei, aqui é um papo intimista, são trocas de ideias. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Seguimos, não? Tem uma frase que fala que atrás de uma grande mulher tem sempre uma outra mulher ajudando e apoiando. Então, para finalizar, eu queria ouvir um pouquinho por que nós, mulheres, devemos cada vez mais ajudar umas às outras, né? Seja no empreendedorismo, seja no mercado corporativo, seja formatando equipes, desenvolvendo pessoas. Queria escutar um pouquinho a tua visão, Janaína, dessa frase, que para mim é muito emblemática e significativa. Significativa de verdade. De fato, a gente vê cada vez mais mulheres se apoiando, né? Uma sororidade muito maior, um movimento muito maior do que você tinha no passado. E quando a gente fala de inclusão, de diversidade, de equidade de gênero, de empreendedorismo feminino, eu costumo dizer que não é por você, é pelo todo, é por nós, é pelo que nós vamos colher, pelas conquistas que nós vamos deixar, né? Talvez a gente não colha, mas a gente vai deixar um legado para os nossos filhos, né? E mais à frente.
E eu entendo também que a gente precisa usar essa nossa capacidade de mobilizar e de cooperar. O livro Sapiens, ele coloca isso, né? O que nos diferencia das outras espécies é a capacidade de cooperação que a gente tem, de conviver em grupo e de levar adiante esses movimentos de grupo. É a gente mobilizar homens também, não só mulheres. E eu entendo que a gente também está nesse caminho, né? A gente precisa mobilizar não só mulheres, nós que temos, que sentimos na pele, a gente precisa ir além, porque as posições de liderança nas instituições, nos governos, na sociedade, elas ainda são majoritariamente masculinas, né? Então, se não mobilizarmos o todo, dificilmente a gente vai ter sucesso. A gente vai ter sucesso entre nós, mas vamos continuar minorizados, né? Minorizadas, no caso. Então, a minha principal mensagem aqui é que precisamos sim continuar nesse movimento como aliadas entre mulheres, mas também convido a todos os homens aqui a participar dessa jornada conosco. Não é uma guerra. Não. Às vezes a gente tem muito aí afora que as mulheres brigam entre si, mas não é para isso e não é sobre isso. Atrás de uma grande mulher existe sempre sim outra mulher apoiando, porque só uma mulher consegue entender, independente de ser mãe ou não, o que a outra passa. O homem não sabe. Não tem como. E é por isso que eu também concordo com essa frase. Só uma outra mulher tem a capacidade de entender o que uma outra passa. No trabalho, na vida, sendo mãe, escolhendo não ser mãe e assim por diante. Bom, como as duas bem colocaram aqui, eu acho que a gente está numa jornada, a gente está num caminho. Eu acho que essa iniciativa que a Janaína veio representar aqui, dessa inclusão do crédito, de fato, muda, né, o paradigma de instituições para a gente buscar esse olhar. Quando a gente pensa nesse processo, desse caminho mesmo das mulheres profissionais, tem esse apoio, né? Eu acho que a gente pendula em tudo que a gente faz, a gente começa, sai do 8, vai para o 80 e a gente vai encontrar um caminho do meio. Então, assim, acho que a geração da minha mãe sofreu muito mais que a que eu sofro. E como mãe de menina, né, de menino que eu sou, eu falo que parte muito disso, da gente também poder criar a próxima geração para que tenha esse olhar diferenciado, esse entendimento, passa por nós. Então, de fato, esse olhar dessa união, né, porque daí no final é o equilíbrio entre esse masculino e esse feminino que mora dentro de cada um de nós. Eu acho que a gente está nesse caminho, a gente está avançando muito. E eu toco esse tema com muita esperança, né? Porque eu acho que a gente, como um todo, como uma sociedade, a gente se despertou e esse apoio ele é real, né? Eu acho que ainda tem algumas mulheres que de alguma forma criticam umas às outras. É algo que eu tento sempre, quando eu estou em algum ambiente, eu tento podar esse tipo de iniciativa, de comentários, porque a gente sabe que tudo começa de um MVP, então você falou, a gente está pivotando, né, uma solução, mas sim, precisamos entender, se conectar. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a encontrar esse melhor caminho, esse melhor jeito de fazer. Então, assim, eu acredito muito nesse equilíbrio que a gente está construindo. A ClearSale também apoia demais esse processo, então a minha jornada pessoal na empresa também foi muito amparada por isso, porque pela primeira vez eu vim de empresas muito tradicionais, né? Fui a primeira gerente de mulher de uma empresa que está até aqui na Febraban, onde não tinham gerentes mulheres na área comercial, era sempre só de jurídico ou de marketing. Então, assim, a gente passa por um caminho e quando a gente olha por aqui e fala, não, tem empresas bacanas, tem empresas que apoiam essa iniciativa. Então, a Clear também está nessa jornada de fazer essa inclusão, de usar os dados, né, que a gente tem de mercado para conseguir auxiliar as empresas a ter esse olhar mais inclusivo desse crédito de uma maneira diferente. Então, assim, só agradecer todo mundo que está aqui, agradecer a oportunidade. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. Bárbara e Janaína. Parabéns pela iniciativa. Obrigada a todos que participaram. De novo, se tiverem alguma dúvida, estaremos à disposição. Como eu comentei no início, a Just to Move vai pensar em alguns temas fora da caixinha nesses próximos dias. Nós temos as programações ali circulando, então fiquem à vontade para estar no evento, para voltar a estar conosco. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom evento.